Bom, boa noite a todos. Estamos aqui então para o terceiro café do Cerrado, né? Hoje nós temos esse café em comemoração ao Maio Roxo, então nós estamos falando da doença de Crohn em específico, né? Para falar sobre isso, nada menos do que o meu chefe, né? Isso é ótimo. Então, o doutor João, ele é médico cirurgião, chefe da Coloprocto, do Hospital de Base. É, Hoje ele vai trazer para a gente a atualização em doença de Crohn, realidade ou futuro, tá? Ele é também professor, né, de medicina da Faculdade do Planalto Central e é pesquisador, né, atua em pesquisas com biomarcadores oncológicos do aparelho digestivo e também em diagnóstico e tratamento de doenças inflamatórias. Então, nós vamos ter muita coisa interessante, acho que para a gente e para o nosso conhecimento junto aos pacientes que a gente atende. Então, doutor João, muito obrigado, viu, por esse momento com a gente. E esteja à vontade para iniciar. Qualquer coisa, eu estou aqui na retaguarda. Ok, ok. Muito obrigado, Alexandre, pela apresentação. É um prazer enorme falar sobre essa enfermidade e trazer aí um pouco mais discussão do que conhecimento, que é uma área que a gente tem mais dúvidas do que certezas, né? Então, o tema que eu escolhi foi trazer um pouco do que a gente tem na nossa mão em trabalho, lá no hospital, no centro de pesquisa que nós coordenamos, e também um pouco do que nós desejamos aí como a etapa de futuro, né, em relação a esse planejamento. Então, eu resolvi começar falando para vocês de alguns detalhes interessantes a respeito de como essa doença se manifesta, né? Muitas pessoas conhecem como uma doença ligada especificamente a doenças diarreicas, o que não é verdade. É uma doença que demora, em média, 2 anos para ter um aparecimento completo ou a se manifestar de forma completa. Essa é a média de tempo. Nós temos, na maior parte dos nossos casos, o aparecimento de dor abdominal como sintoma predominante, né, e não diarreia, mas sim, em alguns casos, aparece também com a clássica mucosanguinolenta, né, junto com sintomas relacionados à inflamação coloretal, como urgência, constipação ou até o sangramento. Mas não é incomum a gente ter o aparecimento dessa doença apenas com dor ou com anemia. E a forma de diagnóstico que nós temos hoje é uma forma que ainda é muito difícil, mesmo com toda a tecnologia que está disponível, como, por exemplo, as colonoscopias, as enterorressonâncias, enterotomografias e até cápsula endoscópica. Mesmo com todo esse arsenal, a gente tem um delay, uma demora, em média aí de 2 anos para concretizar um diagnóstico completo nessas doenças, o que não é pouco tempo, né? A doença, caracterizando melhor os fatores relacionados a essa exposição, né? Nós temos uma doença de característica epigenética, ou seja, existe um conteúdo genético em torno de 30% a 40% dos casos, mas que precisa de dados ambientais para desenvolver essa doença. Aqui nesse quadro vocês vão ter itens relacionados à epigenética da doença de Crohn, e nós vamos falar especificamente de alguns pontos, né? Principalmente relacionados à microbiota, que é o que nós temos de mais novidade hoje nos congressos, um pouco sobre as infecções relacionadas também, e também sobre o padrão nutricional, né? Mas a história da doença de Crohn e da retocolite ulcerativa, ela incorpora dados desde a geografia, desde as características de parto e amamentação, introdução de dieta láctea no primeiro ano pós-nascimento, até fatores ligados à poluição. Nós vamos tentar designar um pouco esses itens baseado nesse conceito, né,
que é um conceito de composição biológica. Nós não temos um conceito puro, onde a gente tem uma exposição epigenética, como eu já falei, juntamente com dados relacionados a um distúrbio imunológico, especificamente, predominantemente no intestino, junto com a alteração de microbiota, que hoje parece ser um ponto extremamente relevante para a perda de barreira intestinal, que é considerado o item número 1 relacionado ao aparecimento das doenças inflamatórias. Seria essa quebra de barreira e a chamada perda da tolerância relacionada à microbiota normal. Após isso, a gente tem as fases inflamatórias, e aí a gente pode ter ou a cronicidade, que é o mais comum, ou um raro processo de resolução. Normalmente, a gente já tem os pacientes agrupados para nós na chamada fase 4, que são as fases das complicações das enfermidades. Então, nós vamos ver que o mecanismo de tolerância é um entendimento padrão para que vocês possam entender a parte de tratamento. Eu vou passar um vídeo bem rápido, 3 minutos, onde eu vou explicar para vocês o que é a tolerância gastrointestinal, como nós conseguimos conviver com esse tipo de bactérias, onde nós somos seres holobiontes, né? Ou seja, nós dependemos dessa carga bacteriana para sobreviver, e eles também precisam de nós para sobreviver. Como nós reagimos a essa flora e como nós percebemos as invasões relacionadas a ela, é que existe o conceito de tolerância ou inflamação intestinal. Então, do ponto de vista geral, um padrão onde... Me escutam ainda? Não. Escuto. Deixa eu só zerar aqui, senão ele me atrapalha. Bom, então essa animação é uma animação da Nature, né? Onde nós temos aí o tubo digestivo, nosso padrão alimentar, junto com esse alimento, nós também ingerimos uma quantidade enorme de bactérias. Essa flora que, a partir dessa ingestão, vai acontecer, tem a sua primeira grande barreira relacionada ao estômago, onde um ambiente ácido destrói a maior parte dessas bactérias. Uma vez que algumas sobrevivam, elas vão encontrar essas microvilosidades intestinais a partir do intestino delgado, e essas microvilosidades vão fazer a parte de absorção de nutrientes, mas, acima de tudo, vão fazer a nossa defesa. Então, esse é o local onde existe a maior quantidade de células de defesa do nosso organismo. Então, de forma geral, nós temos aí o vilo, a microvilosidade, junto com ele toda a irrigação e lá do sistema imunológico, do nosso sistema de defesa, junto com os linfonodos mesentéricos. Então, esses linfonodos, eles amadurecem constantemente as nossas células de defesa, tanto do ponto de vista inato, quanto do ponto de vista também humoral. Então, pegando um pedacinho desse epitélio, né, nós vamos notar que, normalmente, nós temos células de defesa circulando numa barreira que é constituída de uma única camada de célula, em contato com 10 elevado a 17 bactérias aí por grama luminal, e logo abaixo nós temos o nosso sistema de defesa. Vejam que aí nós temos uma circulação normal de macrófagos, células dendríticas e células imaturas do tipo B e do tipo T. Uma vez que o nosso organismo, a nossa parte imunológica esteja esclarecida a respeito do amadurecimento que ocorre na nossa infância, essas bactérias circulam, elas são constantemente passadas para dentro
da mucosa e da submucosa, são incorporadas por macrófagos que identificam o seu poder antigênico e passam para o sistema de defesa local. Aí nós temos uma célula dendrítica também fazendo o seu papel de reconhecimento antigênico. Uma vez que esse padrão seja reconhecido, ela vai apresentar esse antígeno, após a sua ativação, ao nódo linfocitário correspondente. Reconhecimento padrão, ela vai atuar induzindo essas células T a se transformarem numa célula T reguladora. Essa célula T reguladora migra para o local de origem da célula apresentadora dendrítica, né? Essa migração ocorre a partir do nódulo do linfonodo, e quando ela chega, ela simplesmente desativa, através de interleucinas, o nosso padrão de resposta usual. Isso é o que nós chamamos de mecanismo de tolerância. Então, constantemente, essas bactérias são identificadas, reconhecidas, e se esse antígeno tiver o seu reconhecimento identificado, simplesmente ocorre uma desativação do sistema imunológico, e nós chamamos isso de tolerância gastrointestinal. O que vocês vão ver a partir de agora é caso esse sistema identifique um antígeno que não tem um padrão de reconhecimento prévio do sistema imunológico, e aí vocês vão ver que a coisa muda. Após essa identificação antigênica, essa célula dendrítica ativada vai migrar novamente, e lá ela vai apresentar ou uma célula CD8, principalmente CD4, e nós vamos ter uma diferenciação de defesa chamada de células T e células B, produtoras de inflamação. Dessa localização, a célula dendrítica já está ativada, e aí nós temos a migração de células produtoras de interleucinas, né? Somente a 23, a 12, a 6, e aí a migração das células citotóxicas, que são células efetoras, e o processo inflamatório ocorre nessa região. Aí tem interferon gama, 17 e TNF. O grande diferencial nessa invasão é quando essa célula essa célula em preto é o chamado neutrófilo. O neutrófilo, ela é uma célula extremamente importante nesse processo de diferenciação, porque quando ela migra para uma região inflamada, essa região inflamada é junto com as bactérias. E esse processo de chamamento de neutrófilos o tempo inteiro para a região inflamada constitui o processo de inflamação crônica agudizada. Então, em outras palavras, um intestino com epitélio inflamado necessariamente tem a presença de neutrófilo. Esse é o padrão diferencial hoje. Todas as outras células, elas são reconhecidas como células de defesas habituais, mas o neutrófilo não. Então, uma vez que haja esse neutrófilo ativado, esse neutrófilo vai destruir todas as bactérias relacionadas ao processo de invasão, mas também vai destruir os epitélios e a matriz localizada. Essa destruição vai levar a um processo de regeneração e reconstituição local. Fato que não ocorre se esse processo cronificar. Então, a grande diferença das doenças inflamatórias é que o tempo inteiro nós estamos nos defendendo, só que com a doença inflamatória, a ativação neutrofílica é permanente, e essa destruição também é permanente. Então, isso é o que nós chamamos de ativação inflamatória persistente. Então, nós vamos lidar com esse tipo de lesão a partir de agora. Em relação à destruição celular, nós temos na literatura o conceito de que é necessário a existência de neutrófilo no epitélio para considerar o processo como ativo. Em termos de distribuição, de incidência, a doença de Crohn hoje é uma doença global, né?
embora ela tenha os seus dados mais altos relacionados principalmente ao Canadá, Islândia e os países escandinavos, mas nós temos hoje já dados relacionados à América do Sul, principalmente Brasil, onde a gente ajuda nessa pesquisa de incidência que ocorre em todo o país, e nós temos dados também asiáticos, principalmente relacionados ao Japão e à China. Então, hoje nós temos uma ascensão nos chamados países industrializados, onde esse padrão de alimentação ocidental talvez esteja em aumento e talvez esteja mantendo essa doença em ascensão. O fato é que no Canadá e nos países europeus o aumento está muito menor do que nos países em desenvolvimento como um todo. Aqui nós temos dados relacionados ao Distrito Federal. Essa coorte foi publicada essa semana, é a nossa coorte, lá nós a uma quantidade bem grande. Hoje a gente já tem 190 pacientes, quando ela foi publicada ela estava com 101 pacientes. Nós temos uma média de idade no Distrito Federal de aparecimento em torno de 46 anos, um predomínio feminino pequeno, a duração da nossa doença dentro da coorte, no momento da publicação, estava em torno de 10 anos, e nós temos um quantitativo no Distrito Federal extremamente alto de tratamento cirúrgico relacionado à doença de Crohn. Eu vou chamar a atenção que esse tratamento ele é cirúrgico principalmente quando a doença se apresenta na emergência ao cirurgião da urgência. Em termos eletivos, nossos dados não são tão grandes quanto está demonstrado nessa tabela, e tem aproximadamente aí 54% de pacientes operados, né? O padrão fenotípico principal dos nossos pacientes é a doença iliocolônica, que nós chamamos de doença L3, e o nosso tipo mais raro é a doença relacionada superior, principalmente estômago e delgado, né? Nós temos hoje 4 casos, na época que foi publicado esses dados, nós tínhamos 2 casos apenas, né? Então, é um predomínio iliocolônico principal. Vejam aqui que a variação de acordo com o fenótipo de Montreal, em L1, L2, L3 e L4, onde L1 é uma doença de íleo predominante, L2 uma doença de colo predominante, e L3 uma doença iliocolônica, e a L4 de aparelho digestivo superior, mostra que a maior parte das doenças L1, ou seja, ileais, teve tratamento cirúrgico em relação aos pacientes com doença colônica. Isso mostra que a doença relacionada ao íleo, ela evolui de uma forma mais grave e evolui de uma forma mais impactante para o cirurgião, diferente da doença de colo pura e também diferente da doença iliocolônica como um todo. Essa nomenclatura nos leva a entender que, aparentemente, nós não temos uma doença de Crohn. Nós temos diversas doenças de Crohn com o mesmo nome, mas com aparecimento fenotípico totalmente diferente, que é o que nós hoje acreditamos. Vejam aqui que as nossas indicações cirúrgicas, aqui na nossa coorte publicada, a doença estenosante, que está de acordo com o padrão mundial. A estenose de íleo foi a nossa maior indicação cirúrgica. Infelizmente, essa indicação foi de urgência ou emergência em sua maior parte. E, em segundo lugar, nós temos as doenças perianais, né? Principalmente relacionadas à fístula, abscessos, com uma indicação cirúrgica também quase sempre de urgência ou de emergência. O impacto dessa doença, quando ela aparece na urgência ou emergência, é enorme, porque nem sempre o cirurgião ou a pessoa que está atendendo é uma pessoa que trata comumente dessa enfermidade, e a tendência à agressividade em relação ao paciente é grande.
Isso faz com que nós tenhamos pacientes mais graves do ponto de vista cirúrgico no nosso ambulatório. Essa doença predominantemente estenótica, que induz a cirurgia, hoje ela é estudada de uma forma em separado. Vejam que hoje nós estudamos subtipos que atuam produzindo essa doença. Uma delas é a interleucina 36. Essa interleucina, ela leva a um remodelamento de matriz, em transformação de matriz celular relacionada ao intestino e uma ativação de miofibroblastos relacionados à doença estenótica. Levando em consideração que nós temos dois tipos de estenose, essa fibrótica, dependente praticamente da interleucina 36, e nós temos a inflamatória, que pode regredir com o tratamento usual medicamentoso, principalmente de terapia biológica. Tá? Um outro ponto diferencial em relação à existência desses fenótipos diferentes está relacionado à interleucina 23, que aparentemente, quando predomina no curso da doença inflamatória crônica, ela designa um tipo diferente de inflamação. Uma inflamação que tem resistência à apoptose normal e que aparentemente também manifesta uma resistência à terapia usual anti-TNF. Né? Vocês têm a interleucina, 20, a interleucina 23, fabricada pela célula TH17, né, em duas subunidades, a P19 e a P40. Hoje nós já temos fármacos que atuam na subunidade P40, o fármaco é o ustekinumab, e aí do lado vocês têm a quantidade enorme de outras células produtoras, outros fármacos bloqueadores relacionados a esse tipo celular, que vão desde o bloqueio do próprio receptor até o bloqueio da própria interleucina. Isso, hoje, na parte farmacológica, nós temos aproximadamente mais de 20 subtipos de fármacos que estão sendo introduzidos na literatura e estão sendo estudados e que vão aparecer aí no futuro, numa tentativa de controlar esse fenótipo específico de doença, que, como eu já falei, é um fenótipo de aparecimento muito cirúrgico. O outro detalhe a respeito dessa manifestação está ligado ao que nós chamamos de creeping fat, ou gorduras rastejantes, na tradução literal, que faz com que a doença de Crohn, principalmente ileal, seja totalmente diferente da doença de Crohn de cólon. Aqui, na parte ileal, nós temos o que nós chamamos de uma mesenteriopatia primária de Crohn. Vejam esse caso dessa paciente operada lá no hospital em 2021, onde nós temos aí uma característica fibrótica específica, mas nós temos uma quantidade de gordura mesentérica totalmente usual de um paciente não inflamado. Então, essa gordura ativada, inflamada, hoje ela é chamada de creeping fat e tem um processo inflamatório desencadeante, basicamente oriundo das bordas, principalmente das bordas mesentéricas do intestino delgado. Não há relato de degeneração de gordura relacionada à doença de cólon, o que transforma e faz com que essa hipótese relacionada a fenótipos diferentes tome cada vez mais forma. Então, de outra forma também importante, aqui na Gastroenterology do ano passado, nós já temos essa pergunta rondando a literatura mundial. Será que nós temos realmente condições de classificar a doença inflamatória de uma forma única? Aqui vocês estão vendo uma amplitude de espectro de aparecimento, onde nós temos de um lado a colite ulcerativa, ou a retocolite ulcerativa,
Nós temos a doença de Crohn predominantemente de colo e as suas características. Nós temos, tecnicamente, um outro subtipo, Crohn, e nós temos, no oposto da colite ulcerativa, a chamada doença fibrótica de predomínio de intestino delgado. Então, essa pergunta é a pergunta da literatura hoje, ela não tem uma resposta clara, mas nós estamos caminhando para entender que realmente se tratam de doenças diferentes e que nós temos de tratar realmente também de forma diferente. Aqui é a classificação usual que nós temos na doença de Crohn, que é utilizada até hoje, né? Eu já expliquei para vocês, é Montreal L1, L2, L3, L4, né? Basicamente o comportamento que nós temos na literatura usual. A colonoscopia e o diagnóstico histológico é o nosso padrão para o diagnóstico da doença de Crohn. Entretanto, vejam a variedade de processos que nós podemos encontrar numa colonoscopia. O padrão usual seria o da primeira foto, à esquerda, onde nós temos aí uma úlcera aftosa, né, de base fibrótica, única, descontínua no aparecimento do colo ou do próprio íleo. Esse é o padrão que está na literatura. Mas vejam que nas figuras logo a seguir nós temos aqui doenças inflamatórias extremamente graves com aparecimento de pseudopólipos, e aqui embaixo tem um conjunto de enfermidades que cursam com a chamada estenose. Então, na figura abaixo à esquerda, a gente tem uma estenose de íleo terminal, figuras mais à direita, estenose de colo e estenose de reto. Essas duas pacientes não foram operadas ainda, elas estão em processo de dilatação e nós estamos aguardando ver como que essas pacientes evoluem. Por enquanto, as dilatações estão sendo eficientes, mas o padrão estenótico ele não regride. Então, nós não temos a regressão completa desse tipo de lesão na nossa clínica. Como eu falei a vocês, o diagnóstico é histopatológico, vocês já sabem qual é o padrão necessário para existir a atividade da doença, que seria a existência do neutrófilo atacando a linha epitelial, mas a oscilação de desordem de arquitetura histológica é imensa. Então, nós temos aqui na parte da figura A um intestino normal, com o seu epitélio cortado. Na figura B, vejam que eu já tenho uma invasão enorme da parte de submucosa por células de defesa, que é a chamada linfocitose ou plasmocitose basal, né? Na figura C, nós temos uma característica interessante, que é a criptite, onde eu tenho aí um padrão inflamatório relacionado ao aparecimento de polimorfo nuclear já no epitélio, ocasionando essa criptite, o abscesso de cripta, né? E no D, nós temos aí uma patognomônica relacionada ao Crohn, mas que praticamente nós não vemos nas a próxima vez nossas que você vier células, aqui, eu não aceito que que é você o não venha na minha aparecimento do casa. granuloma. E quando ela abriu a porta a primeira vez, Granuloma ela não já... caseoso. Quando eu fiquei... Esse Não, ela aparecimento mora é muito em difícil. próxima Vitória. Nós temos um paciente com esse aparecimento Daqui todos os Macaé. 190 que nós acompanhamos. Então, realmente, não é fácil identificá-lo. Confirmando o padrão que nós temos, essa posição do eco, agora apresentada já 2022 para 2023, mostra que o ideal é nós fazermos o acompanhamento do curso da doença através da histologia. Esse é um fato que nós insistimos muito lá no hospital. Eu acompanho as colonoscopias de quase todos os meus pacientes e a coleta da histologia também é designada por mim e pelo colonoscopista que está na hora. E aí esse padrão de biópsia dupla é enviada a um grupo específico de patologistas. Lá no hospital nós temos 2 patologistas que fazem essa leitura para a nossa coorte, e essa correlação é realizada posteriormente com os nossos achados. Então, vejam que a grande dificuldade
adotar um padrão de cicatrização que incorpore padrão clínico, padrão colonoscópico e o padrão histológico. Eu adoto como padrão de cima o padrão histológico, mesmo que ainda não exista dados comprovatórios unânimes em relação à existência desse padrão de cura, mas é um padrão que nós tentamos alcançar no tratamento dos nossos pacientes. Eu acho que esse vai ser o padrão nos próximos anos de dedicação. Buscando entender um pouco a respeito de como que as características dos scores endoscópicos e histológicos se correlacionam, se nós pudermos acreditar puramente na endoscopia, seria um dado muito importante. Esse trabalho, eu já fiz 2 trabalhos relacionados a isso, e esse último trabalho, que não está publicado ainda, que está indo agora esse ano para uma publicação, e acredito que nós também vamos levar para o Congresso de Coloprocto desse ano, em Minas Gerais. A doutora Mariana, que está aí, deve levar esse trabalho. Nós mostramos que a correlação entre a endoscopia e a histologia ela é muito boa apenas para a doença de colo. Então, vejam que o índice de correlação entre a endoscopia, que é o CSCD, e a histologia é muito bom, essa é L2, mas é muito ruim quando a doença é de ilho. Então, tecnicamente, esses 2 scores, eles não têm uma boa correlação quando nós temos doenças relacionadas a intestino delgado, e simplesmente não existe classificação relacionado a aparecimento de doença de estômago, que é uma doença que nós temos 2 casos no hospital e simplesmente não entra na classificação. Então, nós defendemos que o score relacionado à endoscopia e o score relacionado à doença histológica seja quebrado e seja feito novos scores relacionados à doença colônica e à doença ileal de uma forma totalmente separada, já que nós temos doenças tecnicamente diferentes, como nós estamos vendo aqui. Um outro detalhe que seria agora, falando um pouco de futuro a respeito do tratamento e que eu não tenho condições de fazer no hospital público, é que a dosagem dos fármacos que nós utilizamos, coloque doses com padronização, nós já sabemos que essas doses não se equivalem ao padrão de cura. Então, tecnicamente, cada paciente responde de uma forma à terapia biológica ou à terapia com imunossupressor que nós utilizarmos. Então, hoje nós temos um quantitativo de dosagem ativa do fármaco para remissão clínica, uma dosagem diferente relacionada à classificação de cicatrização de mucosa e também em relação à classificação relacionada à regressão histológica. Esse padrão, ele muda principalmente em decorrência das características individuais genéticas de cada um desses pacientes e também ao aparecimento específico da doença de forma diferenciada em cada um deles. Então, no futuro, que é o que nós desejamos, vários locais do Brasil já têm esse padrão de tratamento, eu preciso dosar na corrente sanguínea o quantitativo de fármaco que eu estou utilizando. E a partir dessa dosagem ativa, nós faríamos modificações nas doses. Então, a farmacocinética de alguns desses fármacos acreditava-se no passado que era constante, e hoje a gente sabe que não é constante, e que nós precisamos, tecnicamente, da dosagem desse fármaco para poder acertar em relação ao quantitativo de cada um dos pacientes que nós tratamos. Então, esse é um dos futuros.
prováveis que nós precisamos evoluir ainda no hospital. O terceiro item que eu gostaria de trazer para vocês é a respeito do desenvolvimento das pesquisas do chamado eixo cérebro-intestino microbiota. Esse talvez seja o assunto mais palpitante na literatura mundial, a descoberta de um novo sistema nervoso, do sistema nervoso entérico, que hoje anatomicamente é totalmente diferente do padrão intestinal autônomo, né? Então, nós temos uma conexão que existe através desse sistema diretamente com padrões encefálicos, e o desenvolvimento de doenças neurodegenerativas possui hoje, nesse entendimento, um desenvolvimento muito grande. Doenças relacionadas como Alzheimer, doenças relacionadas como o espectro autista, doenças relacionadas com Parkinson, todas possuem, nesse eixo de pesquisa, desenvolvimentos muito importantes. E, obviamente, nós não poderíamos deixar de citar a doença mesentérica e a doença intestinal, como a retocolite. Só para vocês terem uma ideia de como nós somos realmente seres holobiontes, aqui nós temos o quantitativo de espécies bacterianas importantes que convivem conosco. Então, são aproximadamente 1.200 espécies bacterianas dentro da nossa microbiota. Nós temos 28 mil genes ativos dentro do nosso genoma, enquanto que se nós somarmos o quantitativo de genes ativos nessa microbiota, vai dar aproximadamente 3 milhões de genes, e a maior parte dessas espécies bacterianas estão na nossa microbiota intestinal, em particular em ilho, distal e em colo. Então, 70% da microbiota humana está nessa localização. Daí o grande interesse nas modificações dessa microbiota relacionada não só à doença inflamatória de intestino, mas também relacionada a outras doenças. Hoje nós temos diabetes, obesidade, doenças metabólicas de forma geral, microbiota. Aqui um exemplo de como essa sinalização ocorre. Nós temos o sistema nervoso entérico na sua parte interna, logo abaixo do epitélio intestinal de camada única, na submucosa. Nós temos modificações do epitélio em relação a essas células neurais, que nós chamamos de neurópodes. Essas células epiteliais e por aí vai, diversos outros subtipos, né, de modificação que é realizada através dessa microbiota, e destaca-se para a doença de Crohn, especificamente as ácidos graxos de cadeia livre, que é esse último exemplo, onde nós temos aí uma neuromodulação positiva. Então, nós estamos atrás de perpetuar esse tipo de bactéria para o comportamento das doenças inflamatórias de intestino. É importante enfatizar que a variedade microbiológica que nós temos é recomendada para esse tipo de paciente. Existem várias formas de medir isso, um deles é esse índice de diversidade de Simpson, onde nós temos aí o tamanho do repertório microbiano. Então, doenças com alimentações únicas ou padrão alimentar único induz a uma diminuição nesse índice de diversidade e a um aumento na propensão ao aparecimento de doenças relacionadas à microbiota.
Por último, nós vamos falar um pouco aí do contexto de modificação dessas microbiotas, onde nós temos aí a utilização principalmente de prebióticos e probióticos. Então, o prebiótico ele é uma fibra, geralmente digerida no nosso colo através de fermentação bacteriana e que confere aí uma modificação na microbiota usual de cada um de nós. O prebiótico ideal ele não existe, mas ele teria de ser resistente, principalmente a ácido e a bile. Ele não deve ser absorvido alto, ele tem de ser de fermentação fácil por essas bactérias intestinais e a gente precisa que ele desenvolva padrão microbiológico sadio, né? Então, esses alimentos do que nós temos de probióticos usuais, destaca-se para nós, principalmente, alimentos que são padronizados no Brasil, que nós temos em abundância, como principalmente as bananas, maçãs, o alho poró, o aspargo, a cebola e o alho. São alimentos prebióticos extremamente ricos e que fazem modificações positivas dentro da nossa microbiota. Para quem não acredita, né, aqui tem um esquema muito interessante relacionado à microbiota modificada pelo prebiótico. Então, vejam só, o item 1, por si só, o prebiótico, ele leva água ao lúmen. Esse padrão de ligação à molécula de água faz com que nós tenhamos um padrão de fermentação, onde nós temos não só a diluição de bactérias e de toxinas relacionadas às fezes, mas também a inibição de vários desses metabólitos. Então, nós temos aí um processo de amolecimento e diluição de toxinas só pela existência simples e pura do prebiótico no lume intestinal. O segundo grande item é a fabricação dos chamados ácidos graxos de cadeia curta, que são essenciais para a manutenção da nossa barreira epitelial. Ela é uma das nossas principais fontes de alimentação de epitélio intestinal. Aí, para você, está citado no item 2, o acetato, o butirato e o propionato. Então, uma vez que eu tenha essa disponibilidade de alimentação para o nosso epitélio, eu tenho um epitélio funcionando de forma adequada, sinalizando, tanto do ponto de vista imunológico, quanto do ponto de vista de regulação neurohormonal, positivamente e de forma correta ao nosso organismo. Fato que não vai acontecer se esse epitélio estiver subnutrido. Se relaciona principalmente a essa zona de adesão importante, mantendo a barreira intestinal íntegra, que é a quantidade de ocludina e de proteínas da zona de oclusão usual. Lembrando que nas doenças inflamatórias intestinais, a primeira fonte de translocação bacteriana é a quebra dessa barreira intestinal. No quarto, aí, nós temos a alimentação dessas células de defesa, também de estimulação imune normal, que nos ajudam a defender esse epitélio das bactérias patogênicas que uma vez possam proliferar ou que sejam engolidas junto com o nosso padrão de alimentação. Então, são exemplos aí de imunomodulações positivas que esses prebióticos ocasionam para nós. Nossa grande dificuldade é utilizar isso de forma farmacológica. Hoje nós temos alguns prebióticos disponíveis, mas são extremamente caros, inacessíveis para a população pobre, a população que não tem dinheiro para fazer a manutenção de uma suplementação alimentar adequada. Então, aqui vale o nosso conhecimento e vale a contribuição dos profissionais da nutrição, ajudando dentro dessa doença multidisciplinar que é as doenças inflamatórias, a preservar
essa barreira intestinal. Então, é essencial que nós tenhamos nutricionistas junto para nos ajudar e ajudar os pacientes a encontrar essas fontes naturais de proteção e não necessitar de meios artificiais de complementação. Os probióticos já são um pouco mais conhecidos que os prebióticos, né? Eles geralmente são bactérias de natureza não humana, que não são patogênicos para a nossa espécie e que possuem uma boa colonização e atuam como um padrão também de defesa bidirecional, ou seja, ao se proteger, ele também nos protege. Essas defesas, elas acontecem não só por melhora das moléculas de defesa da resistência de barreira intestinal, mas também ocorre por competição de colonização. Essa competição de colonização é extremamente importante para que não haja interação específica com a nossa barreira epitelial e que nós não tenhamos aí a necessidade de em trials, né? Ou seja, existem trabalhos de grande poder, vou mostrar para vocês alguns deles. Aqui nós temos probióticos na diarreia associadas a antibióticos. Estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Estão me ouvindo ainda? Sim, doutor. Agora sim. Alguém poderia responder? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo Estão me bem. ouvindo? Sim. É útil, né? O que foi utilizado foram alguns Saccharomyces, que são probióticos bem usuais, né? E houve, sim, uma intenção de cura. Outro dado positivo a respeito do uso clínico de probiótico está relacionado principalmente às infecções com o Clostridium difficile, que é uma infecção grave, principalmente em pacientes de terapia intensiva. O grau de recomendação foi alto, né, relacionado ao tratamento aí, juntamente com uma vancomicina, né, a recomendação existe, embora hoje nós tenhamos relacionado ao transplante fecal, que eu vou falar um pouquinho mais adiante, uma superioridade em relação ao uso combinado de antibiótico tipo vancomicina e probiótico em relação ao transplante fecal. Aqui, em relação ao intestino irritável, nós também temos uma melhora global dos sintomas desses pacientes e uma redução na intensidade das crises que esses pacientes possuem de forma cíclica. Então, o probiótico também se mostrou útil na síndrome do intestino irritável. E aqui, a última novidade que nós temos para conversar com vocês, que é a respeito do transplante fecal. Hoje, quando nós falamos de transplante fecal, nós não falamos mais no chamado transplante fecal de primeira geração, que é o que a maior parte conhece como transplante fecal, que era basicamente encontrar um
paciente que pudesse receber de um parente, né, ou de uma pessoa com microbiota conhecida, um quantitativo de fezes instilada dentro do intestino, onde nós não conhecíamos o tipo de microbiota que estava sendo instalado. Então, colocar as fezes de um doador em contato com a microbiota do receptor foi o início do processo de transplante de microbiota fecal, e que hoje praticamente já não tem mais grande suporte na literatura. A chamada segunda geração de transplante, nós já tínhamos um padrão de microbiota definido e um sistema de transplante. Esse reposicionamento de microbiota, como ele deve ser chamado a partir daí, ele trouxe melhorias significativas em relação ao tipo de resposta que nós iríamos ter. Então, essa é o chamado transplante fecal de microbiota de segunda geração. E hoje nós falamos no chamado transplante de microbiota fecal relacionada à terceira geração, onde nós não utilizamos mais bactérias específicas, mas sim pequenas moléculas antigênicas que podem induzir um processo de transformação e modificação dessa microbiota. Então, essa publicação já estava desde 2019 e nós precisamos evoluir aí em relação a esse conceito. Não é muito mais admitido o transplante fecal de primeira geração, uma vez que ele é totalmente empírico, né? Totalmente empírico. Então, nós buscamos aí a alternância para a segunda geração e para a terceira geração. Nós não no hospital de base, não temos essa tecnologia disponível, nós não fizemos os transplantes fecais de primeira geração e agora praticamente nós não temos mais essa intenção de realização dessa forma empírica de transplante. Então, nós devemos evoluir aí para uma segunda geração ou para uma terceira geração, e aí sim nós iremos testar essa atividade inicialmente em pacientes que já têm a sua recomendação, como diarreia por antibiótico, infecções específicas por Clostridium difficile, e aos pacientes que têm resistência a múltiplos a terapia biológica. De forma geral, essa é a avaliação relacionada ao transplante fecal, e em direção futuras, os trabalhos devem demonstrar as seguintes perguntas, as perguntas que ainda não têm resposta, né? Então, o que seria uma microbiota totalmente disbiótica para precisar ser reposta? Eu preciso destruir essa microbiota e repor totalmente com outra? Essa resposta nós não... Quanto tempo leva uma resposta de microbiota e quanto eu preciso de tempo para que ela tenha efeito duradouro? A intervenção ela é permanente? Ela é uma indução momentânea de modificação? É uma pergunta também que precisa ser respondida. E o último ponto é que nós já temos algumas conclusões de que talvez não seja necessário transplantar bactérias vivas, né? Ou outros tipos de micro-organismos quaisquer. Talvez nós tenhamos efeitos terapêuticos com a chamada terapia de pequenas moléculas. Então, aqui tem um conjunto de estudos, né, relacionados ao transplante fecal. Vejam que na retocolite ulcerativa nós temos trabalhos com trials já, mostrando, em geral, efeito positivo, né? Nós temos na doença de Crohn apenas séries de casos na literatura, então nós não temos ainda comprovação para o uso na doença.
Isso é necessário ser feito ainda. Nos casos de Pouchite, a gente também não tem trabalho, só série de casos. No intestino irritável, nós já vimos que existe uma sugestão boa, assim como o uso de probióticos, diarreia por antibiótico também, né? Efeitos de constipação, encefalopatia hepática, e aí embaixo vocês têm as doenças que nós não imaginaríamos que poderiam ser ou ter efeito, né, que são as chamadas doenças neurodegenerativas. Vejam que existe aí um grande interesse, principalmente em relação à principal hepatopatia hoje dos países desenvolvidos, que é a síndrome metabólica e a esteatohepatite hepática, né? Essa esteatohepatite não alcoólica ligada à obesidade, teoricamente pode sim, tem sugestões de trials que pode ser modificada, e existem tentativas de modificação também relacionadas ao autismo, principalmente em relação àquele item que eu falei para vocês de comportamento social. Existem alguns trials rodando em relação a isso. Múltipla, nós temos trials, mas que não mostraram nenhum tipo de efetividade. Então, é uma terapia futura muito promissora, que necessita aí de alguma reserva, por enquanto, mas que no futuro a gente deve ter, sim, a alteração de microbiota como um padrão microbiológico bem interessante de tratamento. Bom, eu acredito que era isso que eu tinha para comentar para vocês. Eu agradeço a atenção de todos até agora e fico disponível aí para as eventuais dúvidas ou discussões que vocês possam solicitar. Mais uma vez eu agradeço a todos, principalmente a Alexandra, nossa enfermeira-chefe lá no Hospital de Base, por nos dar essa oportunidade aí de conversar com vocês um pouquinho sobre essa doença tão instigante que é a doença de Crohn. Boa noite, doutor. Muito obrigado. Foi excelente. Muito boa são os comentários também. As meninas gostaram bastante. Assim, tirou inúmeras dúvidas, né? Se é que alguém tinha alguma dúvida sobre essa parte né, da doença em si, né? O que a gente tem lá no hospital é a gravidade, né? Eu acho que talvez seja isso de diferencial para muitos lugares, a gravidade dos pacientes que chegam até a gente, né? Um hospital terciário / quaternário, né? Então, isso aí acaba impactando um pouco mais, né, nas complicações. A gente pega muita complicação em decorrência disso, eu acredito, né? Alguém gostaria de colocar alguma questão, gente?